Olá, meus amigos, voltando agora para falarmos sobre os entendimentos dos tribunais trabalhistas e o cotidiano empresarial, ou seja, a atuação na empresa, no dia a dia, de acordo com a jurisprudência trabalhista, principalmente do TRT da sua região e do Tribunal Superior do Trabalho, nosso TST, com sede em Brasília, que acaba sendo aqui o último intérprete da legislação trabalhista. Antes de nós falarmos sobre os entendimentos consolidados do TST e dos TRTs, nós temos que fixar aqui a seguinte premissa. Vejam que as decisões judiciais passam pela atuação do juiz do trabalho de acordo com o seu livre convencimento. O que significa isso daqui? O juiz ele é livre para decidir da forma que entender adequada. Vejam que o juiz ele pode dar uma interpretação à lei, à norma jurídica e decidir diferente daquilo que outros decidem? Sim. O que significa dizer que pode ser que uma determinada situação vá à Justiça do Trabalho e saia dela com uma decisão totalmente diferente daquilo que se esperava. Você pode ter pautado o seu dia a dia empresarial de acordo com aquilo que a maioria faz, de acordo com o que os tribunais fazem, de acordo com o que eles decidem. E esta determinada situação, esse seu processo ter uma decisão diferente. Isso pode acontecer em virtude desse livre convencimento do magistrado. Ele pode decidir da forma que entender correta, desde que motive, desde que fundamente. Então vejam que atuar de acordo com o que a jurisprudência diz reduz o risco de uma condenação, sim, mas não a elimina. Claro que numa situação dessa, em que o juiz do trabalho decidiu diferente do que a maioria decide, nós temos que recorrer. Nós temos que recorrer para reconhecer o erro do juiz, para que os tribunais trabalhistas cheguem à conclusão que aquele entendimento do magistrado está errado, que o correto é como os tribunais e os demais juízes julgam. Só que para isso, você lembra que pode ser necessária a realização de um depósito recursal de muitos R$1.000 e nós temos que estar preparados para isso. Então, às vezes, o seu advogado, o seu contador, eles vão dizer, pode realizar a conduta dessa forma, pode agir desta forma, porque o TST diz ser legítimo, o TRT diz ser legítimo. E essa situação chegar ao Poder Judiciário e o juiz do trabalho simplesmente dizer que havia uma ilegalidade e te condenar. Isso, infelizmente, é normal. Perfeito, pessoal? Agora, como nós falamos, há uma tendência natural dos juízes do trabalho seguirem os entendimentos do TST e do TRT da área de atuação do empreendedor. Então, vejam, se você reside em São Paulo, se a sua atividade é em São Paulo, capital, nós vamos seguir o que o TRT da segunda região diz, o que o TST diz. Se você tem o seu negócio em Minas Gerais, nós vamos seguir o que diz o TRT da terceira região e o TST. Se você atua no Rio de Janeiro, vamos seguir o que diz o TRT primeira região e o TST, assim sucessivamente. Nós temos 24 TRTs espalhados pelo Brasil, praticamente um por estado e um TST. E aí nós vamos, ao mesmo tempo, verificar qual é o entendimento do TRT da sua área e do TST para assim agir. Agindo de acordo com aquele entendimento, nós temos uma grande chance da nossa conduta ser considerada correta. Porque, como eu disse para vocês, a maioria
A maioria vai seguir o entendimento do TST e do TRT. Isso porque, pessoal, atuando de acordo com o entendimento dos tribunais, há uma tendência natural de nós reduzirmos os riscos trabalhistas em virtude de decisões que estarão de acordo com aquela conduta. A gente pode ter um ou outro juiz do trabalho que entenda diferente, que julgue diferente, sim, mas a tendência natural é de se seguir. Isso porque nós estamos numa pirâmide de hierarquia. Nós temos aqui, vou desenhar aqui embaixo para vocês, nós temos uma pirâmide em que eu tenho juízes do trabalho aqui embaixo, o TRT no meio e o TST. Naturalmente, o que acontece é que o TRT segue o TST e os juízes seguem o TRT. Isso é que é natural. E vejam que a tendência é de se seguir essa ordem, porque você vai afunilando a análise vai sendo cada vez mais técnica e o TST ele vai dar a última palavra. Ele vai dizer, o nosso entendimento aqui é este. Até mesmo para uniformizar as decisões, uniformizar a jurisprudência, como se diz, no Brasil todo. O TST, ao decidir, ele quer uniformizar a jurisprudência no Brasil todo, para que o empresário de Porto Alegre atue da mesma forma que o empresário do Espírito Santo, da Bahia, do Ceará, para que não haja tratamento desigual entre os empregados Brasil afora. Então nós vamos atuar no dia a dia de acordo com esses entendimentos, porque a grande probabilidade é que todos os juízes sigam aqueles entendimentos. A minoria, se houver uma minoria que não siga, nós teremos que recorrer para restabelecer essa condição. Daqui a pouquinho eu volto. Um abraço.